ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Mais um relato de membro, dessa vez um relato bem bizarro. Olha só, é de um membro do canal, mais uma vez vocês estão vendo que os membros estão mandando ótimos relatos. Por isso, já aproveita e deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, se torna membro também, entra no nosso canal e grupo de Telegram, compra, se puder, uma camiseta ou um moletom para me ajudar, me segue nos Instagrams, @oficial7além e @Luciano Milici. Ah, tem também o TikTok, @oficial7além. Se você tem um relato, manda no meu e-mail luciano@7além.com.br, que também é um Pix. E se você quiser me mandar uma mensagem no número de celular, tá aí embaixo na descrição. É só mandar no WhatsApp dali, tá bom? Aproveitando, um abraço para os meus amigos de Belém do Pará, que é uma cidade que aniversaria hoje, principalmente Icoaraci, que é um local lá em Belém que, conforme nós sabemos, há um portal para Sete Além ali. E um abraço também para umas pessoas que me pediram e que eu tenho muita consideração. O Daldi Freitas Gamer, a Rose Crisel, a doutora Jane Lima, de Salvador, a Binha Santos, o marido dela e os filhos, e o Maurício Muniz, escritor. Vamos agora ao relato da Andréia, o relato chamado A Fazenda de Animais de Sete Além, que começa mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Meu nome é Andréia e em dezembro de 2021 eu estava acabando de fazer a minha mudança. Me mudei de Ubá, Minas Gerais, para Juiz de Fora, também em Minas. Eu estava exausta. Onde eu encostasse eu acabava dormindo, apagando literalmente. Havia já algum tempo que eu não sonhava ou não me recordava de sonhos, tamanho era o meu cansaço. Então, próximo a este último Natal, eu me deitei um pouco. Peguei meu celular e coloquei no vídeo do canal, o vídeo que você fez, Luciano, o banquete de Natal em Sete Além. Não sei por que eu fiz isso, porque eu sabia que teria que rever o vídeo depois, afinal é óbvio, eu ia dormir e não ia prestar atenção no relato. E foi o que aconteceu, eu simplesmente apaguei. Eu não aconselho ninguém a fazer isso com vídeos de Sete Além, principalmente deste canal. Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. O vídeo me transportou. De repente eu me vi numa rua, tipo um calçadão sem carros, com várias pessoas caminhando de um lado para o outro. Elas não falavam ou faziam nada, apenas andavam sem direção, com o olhar fixo e sem expressão alguma. Pareciam caminhar como zumbis. Eu olhei em volta e vi uma porta branca que me chamou a atenção. Parecia a entrada de alguma casa. Fui até lá e abri. Dentro havia um cômodo com 2 camas de casal cobertas com um lençol branco e mais adiante uma pequena escada que levava a uma outra porta. Ao
Ao passar pela segunda porta, eu me vi em um corredor muito movimentado. Havia pessoas transitando, mas aqui, diferente das outras, elas pareciam estar trabalhando para algum tipo de empresa, apressadas para desempenharem sua devida função. Elas não andavam como zumbis, como aquelas pessoas que eu vi na rua, mas ainda assim elas tinham aquele olhar fixo. Com relação aos olhos, a maior parte daquelas pessoas tinha os olhos amarelos, como se tivessem algum tipo de problema hepático. Mas uma pequena parte desse pessoal tinha olhos normais, se posso dizer assim. Ninguém jamais sorria, apenas corriam para terminar as suas funções. Ninguém parecia me enxergar ou se importar com a minha presença lá. Então eu caminhei até o final daquele corredor com algumas portas aleatórias onde algumas pessoas entravam ali vez ou outra. No fim do corredor havia uma porta grande. Eu fui até lá e abri. Vale lembrar que eu não estava sentindo que eu estava sonhando. Era tão desperta quanto eu estou agora, escrevendo esse relato, e vocês estão ouvindo. Ao abrir a porta, eu me vi em uma enorme fazenda. Mas como? Eu sabia de alguma forma que havia uma praia. Algumas ruas ali para trás tinham uma praia, isso eu tenho certeza. Mas uma fazenda? Onde? Não existia possibilidade para isso. Era uma mescla muito estranha. Ainda mais uma fazenda daquele tamanho, daquele porte. Como poderia existir tudo isso dentro de um mesmo lugar? Eu dei um passo na direção da fazenda e, ao tocar a grama no chão, me veio aquela onda de frescor do ambiente, sabe? O cheiro da terra, o vento no rosto, até mesmo aquele cheirinho de estrume animal bem típico nesse ambiente. Foi então que eu me dei conta. Ao abrir a porta, eu reparei em toda a cena. Parecia que estava tudo numa enorme tela que não era real, mas só se tornou real ao atravessar a porta e tocar o chão. É como se eu tivesse ficado atrás da porta apenas olhando, nada daquilo era real. Mas assim que eu dei o passo e encostei os meus pés na fazenda, tudo efetivamente se materializou. Foi então que eu me virei para fechar a porta, me perguntando como aquele corredor poderia ficar tão limpo com pessoas indo e vindo da fazenda. Os pés cheios de terra sujariam ao menos um pouco aquele imaculado corredor, mas ao meu virar, cadê a porta? Isso mesmo, não havia nada ali, somente a extensão daquela enorme fazenda, ou seja, ao atravessar a porta, eu havia sido teletransportada. Continuei andando, fui em direção ao que parecia ser um estábulo. Ainda tinha várias pessoas andando apressadamente, como se estivessem trabalhando e com suas funções bem designadas. Mas aqui, diferente de antes, elas usavam roupas rasgadas e sujas. Até que eu vi uma mulher. Ela estava na função como os outros. Seus olhos não eram amarelos e eles me fitaram. Ela foi a primeira pessoa que olhou para mim desde quando eu havia pisado ali. Então ela parou e começou a sussurrar, como se ninguém mais ali pudesse ouvi-la. Ela falou: "Eu também vim de onde você veio, mas quando eu acordei como você, achei muito legal o fato de poder trabalhar aqui em Sete Além. Então eu aceitei a proposta. Mas agora eu estou presa e não posso mais ir embora. Então eu terei que ficar aqui para sempre." Eu fiquei confusa com aquilo que ela disse e eu perguntei: "Sete Além? Existe mesmo? Que lugar é esse? Com o que você trabalha? Por que você está sussurrando? Como assim acordar?" E com tantas perguntas que eu fiz, a mulher explicou:
A rua que você chegou aqui estão as pessoas que estão dormindo. São outras pessoas que dormem. Quando vocês dormem, a alma de vocês, a consciência, fica vagando e algumas vêm para cá. Por isso ninguém tem expressão, elas apenas caminham como sonâmbulos. Não significa todas as vezes que você dorme e não sonha, você vem para cá. Não é isso. Existem muitos outros lugares para ir. Mas ninguém de Sete Além quer que vocês e aquelas pessoas tomem consciência de onde estão. Porque quando isso acontece, eles dizem que a pessoa despertou, a pessoa acordou. Poucas pessoas são escolhidas por eles para acordar e encontrar a passagem de entrada para cá. E você conseguiu. Se você está aqui, é porque eles têm algum serviço para você. Eu me arrepiei ao ouvir aquilo e falei: mas que lugar é esse? O que você faz aqui? E ela respondeu: aqui é só uma fazenda de experiências genéticas. Estamos fazendo alterações nos animais, veja. Ela apontou, eu olhei para baixo e me vi rodeada de criaturas estranhas, como o Luciano diz em alguns relatos, criaturas amalgamadas de Sete Além. São criaturas assustadoras que aparecem em vários relatos e que eu jamais imaginei que eu veria na minha vida, mas eu vi e não consigo tirá-las da minha memória. Galinhas misturadas com cachorro, com rabo no lugar de penas e no lugar do bico uma cabeça de cobra, por exemplo. Um cachorro com rabo de macaco e patas do que parecia ser de bode. Um gato com olhos de lagarto, orelhas de cachorro e rabo de porco. Havia muitos e estavam me cercando. Eu fiquei assustada e enojada. Dei 2 passos para trás. Então a mulher ficou nervosa e disse, saindo rápido: ele está vindo. Então apressou o passo e se foi. E eu reparei que todos estavam apreensivos iguais a ela. Quem era ele que estava se aproximando? Eu não conseguia perceber nada e nem ninguém diferente naquela paisagem bizarra, com animais estranhos. Dei mais um passo para trás e esbarrei em alguém. Ao me virar, me deparei com um homem com os olhos amarelos. Perfeitamente amarelos. Ele tinha um óculos nas mãos e me disse assustado: toma, ele pediu que eu te entregasse. Então ele virou as costas e saiu correndo com os passos apressados e assustados. Quem era aquele homem? Por que temiam tanto esse tal de ele? Até os animais pareciam temê-lo. Olhei aqueles óculos estranhos e pela primeira vez eu reparei que eu estava sem óculos. Já que eu uso óculos desde os meus 6 anos, isso era realmente inusitado. Como eu poderia estar enxergando normalmente? Enfim, eram muitas perguntas. E o que eram aqueles óculos? Para que serviam? Por que era para serem entregues a mim? Eu não pensei. Apenas coloquei. E eles não serviam para enxergar ou proteger a vista de algo. Porque quando as hastes tocaram o ossinho atrás da minha orelha, eu percebi que, na verdade, eles também funcionavam como fone de ouvido. Era uma espécie de comunicador. Tudo ficou escuro e numa fração de segundos eu ouvi uma voz suave dizendo: você deverá tomar conta para que as crianças não acordem. De algum modo eu percebi que quando essa voz se referiu a crianças, ela quis dizer aquelas pessoas que caminhavam sem rumo pelas ruas. Aquelas que a mulher disse que seriam apenas a alma de pessoas que adormeciam. A voz dizia que eu deveria tomar conta para que elas não ganhassem consciência de onde estavam, como eu havia ganhado.
De repente, o silêncio foi rompido com o que parecia ser uma transmissão de rádio, uma transmissão antiga e com ruídos. Pareciam aqueles áudios de rádio de avião de guerra. Tinha muito chiado. Essa transmissão, sim, vinha daqueles óculos estranhos que eu estava usando. Parecia estar dentro da minha cabeça. Um homem falava nessa transmissão, mas eu não conseguia entender nada do que ele dizia. Seria russo? Que língua estranha era aquela? O que ele estava falando? Não sei. Só sei que em um piscar de olhos eu estava na rua novamente, com todas aquelas pessoas caminhando sem rumo. Eu não entendi como eu havia parado lá e por que eu estava no meio das crianças. Porém, um pouco mais à frente, eu vi o meu marido. Eu estranhei, corri até ele e falei: amor, você não vai acreditar, mas Sete Além existe mesmo. Tem uma porta ali que nos leva a um portal. Eu me virei apontando. Mas infelizmente, meu marido pareceu não me ver e nem me ouvir. Ele apenas caminhava lentamente, com os pés arrastados, feito um zumbi, igual aos outros. E eu pensei: coitado, está dormindo como todos. Não acho que vai conseguir me ouvir e nem me entender. Aqueles óculos estranhos começaram a me mostrar uma imagem pelas lentes. Eu vi um homem despertando perto dali. Ele estava próximo à praia e eu sabia o caminho para chegar até ele. Lá a imagem era exatamente a mostrada para mim pelas lentes. As mesmas pessoas que eu via na lente estavam ali na praia. Ao invés de colocá-lo para dormir, que era na verdade a função que haviam me dado, o trabalho que aquele homem havia me dado em Sete Além, e como esperavam que eu fizesse, eu fiz exatamente o oposto e comecei a despertá-lo mais. O homem estava confuso. Ele não fazia a mínima ideia de como havia chegado ali. Então, surgiu um homem de olhos amarelos. Ele apareceu e interrompeu o processo de despertar daquele homem. Não sei o que ele fez, mas o homem na praia voltou a dormir. Voltou ao estado de sonambulismo, que era o que eu deveria ter feito com ele, mas que eu fiz exatamente o oposto. Eu notei que havia desobedecido, então eu corri, fugi. Saí em disparada pela rua. Meu marido havia ficado lá atrás e eu sabia que ele estava em segurança enquanto estivesse dormindo. No fim da rua havia uma estação de trem. A estação, assim como as ruas, estavam cheias de crianças, ou seja, de pessoas adormecidas, de todas as idades, raças e sexos. Mas estou chamando de crianças como eles em Sete Além chamaram. A estação estava cheia delas. E eu queria que elas acordassem, então eu fiquei apontando algumas imagens, fotos que tinham fixadas nas paredes da estação e chacoalhando as pessoas e querendo que elas olhassem. Vejam isso. Ninguém despertou. Nesse momento eu estava apavorada e pensei que a única saída era eu despertar, eu ir embora dali. E eu me lembrei do que a moça disse. Ela falou: eu aceitei a proposta de trabalho, mas agora eu estou presa aqui para sempre e não posso mais ir embora. E eu pensei, então, talvez se eu não aceitasse o serviço ou se eu fizesse tudo errado, eu conseguiria me libertar, sair dali. Eu estava com muito medo, medo real, e se eles simplesmente não me expulsassem do local, eu tenho certeza que eu ficaria presa ali, sofrendo. Minha cabeça e meu coração estavam a mil, verdadeiramente a mil. Do nada, então, um telefone da estação tocou. Eu procurei, me virei em direção ao som
tentando localizar o telefone. Utilizei a capacidade especial dos óculos para ver onde estava esse telefone e achei, e fui me aproximando. Perto do telefone tinha um homem com um uniforme branco e azul e com um cap na cabeça. Ele olhou para mim, sorriu amistosamente e, pelo seu olhar, eu soube que ele queria que eu atendesse o telefone. Eu tirei o telefone do gancho, que parecia ser aqueles telefones antigos, e assim que eu aproximei o telefone do ouvido, eu ouvi novamente aquela transmissão de rádio, Luciano. Vinha de um avião? Era russa? Não tenho certeza. Só sei que foi como no filme Matrix. Assim que eu atendi o telefone, algo aconteceu em mim e eu apaguei. Eu desmaiei, mergulhei em sono profundo e acordei novamente na minha cama. Mas dessa vez, o meu coração e a minha respiração estavam bem fortes e acelerados. O meu marido dormia tranquilo ao meu lado. Notei, no meu celular, que a internet de casa estava parada e o vídeo, o seu vídeo de Natal, que eu tinha colocado para tocar, estava travado, carregando. Demorou muito para ele voltar. Eu fiquei até o outro dia pensando no que tinha acontecido. Não dormi mais. Eu tive a impressão de ter ficado naquele local, em Sete Além, por 3 ou 4 horas. Mas no nosso mundo, na realidade, não havia se passado nem 5 minutos. Agora eu me pergunto, o que será que eles querem fazer com todas aquelas experiências genéticas naqueles animais? Não sei. Eu gostaria que alguém comentasse sobre isso, escrevesse nos comentários a teoria. E eu tenho certeza que quando eu atendi aquele telefone na estação, eu não desapareci de lá. Eu apenas voltei ao estado de sonambulismo. E provavelmente eu fiquei andando a esmo, como os demais sonâmbulos, zumbis e o meu marido andavam. Por isso, eu afirmo que todos afirmam. Sete Além é real e é muito perigosa. Luciano, eu descrevi tudo o que me aconteceu, mas eu não sou muito boa com as palavras. Fique à vontade para alterar o que quiser. Obrigada pelo canal maravilhoso. Tenho orgulho de ser uma caçadora de alma. Tenho orgulho e alegria. Fique à vontade de comentar sobre a minha história. Como você diz, nos vemos em Sete Além. De preferência, se for só aqui no seu canal mesmo. Beijos, Andréia Loubach. E esse foi o relato da Andréia Loubach, membro do nosso canal há bastante tempo. Que legal, acho que nos últimos, 15 dias nós contamos aí umas 4 histórias de membros, não é verdade? E eu acho esse relato da Andréia muito importante e casa com muitos outros relatos que nós contamos aí, né? Eu acho que a parte de onde os zumbis andavam não era exatamente Sete Além. Ela só estava em Sete Além quando ela passava pela Porta Branca, como se Sete Além coletasse as pessoas que estavam adormecidas em algum lugar comum, algum lugar de acesso a todas as dimensões. E Sete Além coletava por meio daquela Porta Branca. E por que Andréia foi entrar logo na Porta Branca? Logo na porta de Sete Além? Porque ela estava ouvindo um vídeo, porque ela conhece o assunto e gosta. O que vocês acham dessa minha teoria? Andréia, se você achou que eu viajei, por favor, escreva aí nos comentários. E você também, curta, comente, compartilhe, comente no comentário do amiguinho. Para quê? Para ganhar relevância, para o YouTube falar, pô, esse canal deve ter algum sentido e ajudar a gente a crescer, tá bom? Vamos lá, pessoal, conto com vocês. Espalhem a palavra. Um beijo grande, porque vocês sabem que aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.
E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.